É mesmo. Na transparência, o chat não mostra para mim, não. Tá gravando, tá, gente? Obrigado, Júlio. Então, voltando aqui, né, a questão da contas a receber é um termo genérico na contabilidade brasileira. Né? A contabilidade ela não tem um manual de nomes, não. Então, por exemplo, essa conta aí, se você, alguns substituem ela por clientes, mesma coisa, tá? Então, quando você quer determinar que é inerente somente à venda de mercadoria, né, dos produtos do seu negócio, você vai chamar ou de contas a receber ou clientes. Mas, voltando, essa conta a receber também pode ser a empresa emprestou dinheiro para o seu funcionário. Então, ela tem uma conta a receber do funcionário. E por aí vai. É um termo meio genérico aí. Então, a gestão financeira do contas a receber. Então, além da gente gerenciar o caixa, né, que é o dinheiro que está lá disponível, né, quando a gente fala disponível, entende-se aquele dinheiro que está vivo, ao vivo, né, aquele que é tangível lá no caixa, e aquele que está lá no banco, na conta corrente, né. Então, as empresas têm também de gerenciar suas duplicatas a receber e o estoque. Ou seja, esse estoque, quando você vende, ou ele transforma em caixa e banco, né? Ou ele transforma em duplicados a receber, certo? Então, por isso que você tem essa categorização, né? Primeiro caixa, depois o banco, depois duplicadas a receber, depois estoque. Dentro daquele conceito que vocês já viram, grau de liquidez, ou seja, a capacidade de um ativo se tornar dinheiro. Então, mais uma, nos remete aí a justificar essa lógica aí da contabilidade, por que ela coloca caixa primeiro, banco depois, duplicado, aplicação financeira depois, duplicado, receber depois, estoque. Então, obedece essa lógica aí. Lá em Portugal é o contrário, eles começam de baixo para cima, mas aí tudo bem, dá para entender. Essas duas contas geralmente representam o maior investimento dos ativos, né? Então, se é indústria, é o estoque que importa. Se é comércio, é o estoque também que importa. Então, a indústria e comércio, essas contas aí, elas são bem significativas. Que não é o mesmo caso de prestadoras de serviço, né? Já é um pouco, o enfoque é diferente. Por exemplo, um time de futebol, você tem estoque de jogador, né? Entre aspas, sim, mas você não vai colocar isso na contabilidade. Você tem lá direitos, né, sobre a imagem, etc. Eles inventam lá um monte de conta lá diferente. Então, essa separação tem que estar muito clara para a gente, né? Nós estamos falando de estoque, você tem aí os tipos de empresas, basicamente, indústria e comércio. Essas duas contas geralmente representam o maior investimento dos ativos, né, de forma que seu gerenciamento inteligente de afetar fortemente os custos da empresa, assim como causam impacto em sua posição competitiva. Então, eu sempre falo, né, quando você chega numa empresa e está escrito lá, não vendemos fiado, né, é um forte sinal que você não é competente em termos de gestão financeira do contas a receber. Você tem medo, né, de vender a prazo, ou por incompetência, ou por medo mesmo, política, né? E aí tem os prós e os contras, né? Dependendo do seu negócio, você pode viver perfeitamente só vendendo à vista. No caso aí, no início aí dos shoppings, né, populares, né? No início, o pessoal só recebia a venda das mercadorias em troca de dinheiro ao vivo, né? Hoje é cartão de crédito, cartão, né? As maquininhas, tá tudo lá, né? A coisa vai apertando, então nós vamos mudando aí. Na feira, né, que agora está suspensa, naquela feira ali da Afonso Pena, a turma vem gente do país inteiro comprar, né? Então, vocês concordam comigo que o risco de você receber cheque da turma que vem de vários estados é complicado, mas mesmo assim, né, eu falo isso porque de vez em quando a gente escuta casos, né? O cara comprou lá, não vou falar o estado para poder não criar aí problema, né?
Aí vem cá, compra, vai lá na feira, enche de roupa e de etc. Vai, não, vou pagar, paga só o cheque, só dá o cheque à vista. Aí a pessoa desconta, isso aí é bom comprador. Aí da terceira vez ele dá aquele monte de cheque, a quantidade de produtos bem maior e some, né? Está no outro estado. Então, é complicado. Esse tópico, gente, nós vamos tratar agora sobre os efeitos das políticas de crédito. Então, como que eu tenho que fazer para poder vender a prazo e diminuir ao máximo o risco de não receber esse, esse meu direito, né? Primeiro, nós vamos fazer a análise de crédito. É a etapa da política de crédito na qual as condições oferecidas já estão definidas em linhas gerais. Mas o caso específico de cada cliente será analisado. Antigamente, você ia fazer diário. Aí a pessoa entrava lá na loja e ficava 3 horas lá, sentada lá, né? O cara, CPF, carteira de identidade, de leitor, e preenchendo aquele monte de ficha. Lógico que hoje tem computador, coisa mais rápida. E liga para, e lá na sua frente, né? Liga para as referências que você tem, etc. Não mudou muito, não, mas agora faz a mesma coisa de uma outra forma mais, digamos assim, elegante. Né? Que tipo de crédito ele receberá? Então, se eu vou fazer uma, nesse caso aqui, eu estou precisando de dinheiro, né? Crédito, mas o caso específico de cada cliente será analisado. Nós já falamos, para que se saiba se este cliente terá ou não crédito, que tipo de crédito ele receberá. Então, a coleta de informações, gente, ela tem que ser suficiente, né? Tem que ser adequada sobre o cliente, seja ele pessoa física ou jurídica. E aí a gente tem que determinar o grau de risco, né, de crédito, né, do cliente. E com isso, você determina o prazo e as demais condições, ou seja, você enquadra a pessoa, né, claro, vai ter fatores subjetivos, você tenta diminuir o máximo o seu risco, e aí determina, né, a política para aquele cliente específico. Olha, esse aí não dá para vender a prazo, não, só à vista. Não, esse aqui dá para dar 3 prestações, né, parcelas, dá uma entrada. Então você cria sua política, uma entrada mais 2, uma entrada mais 3, sem entrada, né, chega na loja, você olha para sua cara assim, ó, 10 vezes sem juros. Eu não estou te perguntando se eu vou pagar 10 vezes, né? Mas aí, dependendo. Então, ele não está te falando esse montante aí, né? Por adivinhação. São políticas. Então, tem as mais conservadoras e tem essas que são os berrantes. Nem te conhece, já vai falando que aqui vende 10 vezes. Aí depende. Vendendo, né? Valor. Fundamentos, né? Então, as empresas estabelecem procedimentos a serem utilizados na análise de crédito. Avaliação do requerente, no caso aí é quem está pedindo o crédito. A gente chama de requerente de crédito. Muitas vezes, as empresas não somente devem determinar se o cliente é digno de crédito, mas também estimar o montante máximo. Esse cliente ele é capaz de, dentro das suas condições, que você fez o levantamento dele, ele tem condições de pagar. Então, por exemplo, o aposentado determinou-se que ele pode fazer até 30% de empréstimo consignado. Onde que eles chegaram esses 30%? Aí fizeram uma análise, né, da população, etc. Uma vez que isso seja feito, a empresa pode estabelecer uma linha para ele, um montante. Qual que é o valor máximo que ele pode solicitar? A linha de crédito é similar a uma linha de crédito concedida por um banco, tomador de empréstimo a curto prazo. As demonstrações financeiras de um requerente de crédito e sua demonstração de duplicados a receber podem ser usados para calcular seu período de pagamento. Aqui é você olhando um requerente, pessoa jurídica, né? Uma empresa querendo aí uma linha de crédito, né? Esse valor pode ser comparado, então você vai pegar lá as demonstrações dele. Uma delas, que é a principal, é a demonstração financeira. Desculpa, a demonstração de duplicados a pagar. Esse valor pode ser comparado aos termos de crédito atualmente concedidos para o requerente para outros. Para clientes pedindo grandes montantes de crédito, aí, gente, você vai fazer uma análise de balanço das demonstrações dele, né?
vai ver, calcular lá aqueles índices de liquidez, de rentabilidade, grau de endividamento, né? Então, tudo isso aí lá nas demonstrações financeiras que leia-se balanço patrimonial e DRE, ok? E tem pitadinha, né, de sal, né? O julgamento subjetivo de quem está analisando, né? Então, vai de pessoa para pessoa. Então, a experiência, né, sensibilidade, o tom, aí vai um pouco aí de expertise aí de quem está analisando, né? Até um pouco aí de psicologia. A pessoa começou a tremer demais na sua frente, né? Então, você vai aí para alguns pontos aí que não tem explicação aí técnica, né? Um analista vai adicionar o seu conhecimento, considerando as referências de outros fornecedores. Então, essa pessoa que está comprando com você compra com outras empresas concorrentes. Então, se você tiver aí uma boa comunicação com colegas de crediário dos seus concorrentes, você pode trocar uma ideia ali com eles, né? Como é que esse cliente aí tá? Ele compra muito aí, paga direitinho, qual que é o montante? Antigamente isso era mais difícil conseguir, né? Cada um fechava o seu quadradinho ali. Hoje está mais fácil, porque sabem que se dá o cano aqui, dá o cano no outro ali também, né? O analista vai então tomar a decisão final, se concede ou não esse crédito e o montante. Muitas vezes essas decisões são tomadas por um comitê de revisão de crédito. Gente, em empresa, né? Se você tem que tomar uma decisão muito complicada, divide. Né? Quando eu falo isso, divide é o seguinte: não toma sozinho, não. Chama o chefe. O chefe, aqui, ó, tem que fazer isso e isso. O senhor concorda? Então, se der zebra, 50% para cada, né? Uma empresa não seria inteligente se gastasse 3 mil para investigar se um cliente é ou não digno de crédito em uma compra de R$ 700, né? Então, eu vou gastar muito dinheiro para poder fazer uma pesquisa sobre as condições de um cliente e o valor do produto, né? Não vale a pena? Você não vai fazer isso. Agora, por outro lado, 3 mil para uma investigação de crédito pode ser um bom investimento no caso de um cliente que se espera que faça compras de 150 mil, por exemplo. Ele vai lá comprar, né, o valor ou os valores dos produtos ao longo de um ano, o montante seja 150 mil, então vale a pena você fazer uma investigação sobre essa pessoa aí, ou essa empresa, né? Gerenciar duplicados a receber é um dos maiores problemas financeiros que as pequenas empresas enfrentam. Os grandes, eles têm as condições deles, né? As fontes de consulta, tem os seus analistas, né? Pega lá, pede o balanço, auditado. Agora, os pequenininhos não tem jeito, né, gente? Já pensou? Chega na sua lojinha lá para comprar uma calça, você vai e pede o balanço. Eu vou comprar 10 peças para revender na minha vendinha lá, então me dá seu balanço patrimonial, DRE, e você não vai conseguir isso, as pequenas, né? Então, as empresas pequenas têm falta de pessoal, processo necessário para tomar decisão de créditos fundamentais. Então, é mais fácil falar assim, olha, aqui não vende a prazo, ou eu não vou te conceder linha de crédito. Adicionalmente, elas estão ansiosas para aumentar o volume de vendas. Então, no caso aí do concessão de crédito crediário, né? Por outro lado, a lógica é essa. Você aumenta a probabilidade de aumentar suas vendas. Algumas vezes incorrendo em dívidas incobráveis do processo. Aí que está o risco, né? Vende, 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 na hora de receber, é aquela, como é que posso falar? Aquela briga, né? Para não falar outra coisa. Analistas de crédito muitas vezes usam, aí é uma novidade aqui, usam os 5 Cs de crédito, né? Então nós vamos ver que são basicamente o quê? Caráter, capacidade, capital, colateral e condições. Cada um deles nós vamos falar aqui agora. Caráter. O cliente cumpre suas obrigações assumidas? Você vai investigar isso. Cada empresa dentro das suas condições de
né, até uma conversinha entre eles, você vai puxando a boca dele, e aí, o que, que você faz? Você paga o quê? Deixa eu ver se descobre alguma coisa. Capacidade de pagamento. O cliente ganha o suficiente para arcar com o compromisso pretendido? Então, você vai fazer uma rápida. Olha, me dá um contra-cheque aí. Ele fala que ganha tanto, isso aí não é uma informação fidedigna. Você tem que ter um documento. Então, ele tem capacidade de pagar? Então, você vai checar. Bom, o analista vai ter os seus meios, né? Mas sempre nessa linha aí. Um exemplo seria, pega o contra-cheque, o elite, o que for, e verifica se ele consegue, dentro do salário dele, ó, se ele ganha R$ 1.000, está comprando aí um produto de R$ 700. Então, é uma coisa aí que você tem que pensar. O outro C, capital. A venda do cliente está muito comprometida com aluguéis, prestações, juros, né? Então, você vai pedir ele aí, você mora em casa própria? Não. Quanto que você paga? Aí vai construindo aí um dossiêzinho dele aí, né? Colaterais. Cliente tem garantias reais para oferecer em caso de não pagamento? Você tem carro? Mais o quê? Gente, claro que estudando construção, né? Retórica para poder não, não constranger a pessoa, né? Condições. Quais as possibilidades de alterações nas condições do cliente em função de mudanças, né, político-econômicas no mundo? Então, aqui podia colocar, né, políticas econômicas e de saúde, né, no mundo, né, que é o que a gente está vivendo agora. Então, é isso. Será que a pessoa tem condição de pagar a pandemia, né? O analista de crédito geralmente dá uma atenção especial aos dois primeiros: caráter, o cliente cumpre suas obrigações e a capacidade de pagamento, pois eles representam as exigências mais básicas, né, gente, para você vender. Você tem condição de pagar? Você já pagou alguma dívida assumida no passado? Os últimos três Cs, capital, colateral e condições, são importantes ao se estruturar o acordo de crédito e tomar a decisão final. Então, os últimos três, né? Condições, colateral e capital. Qual é também afetada pela experiência e o julgamento do analista. Aí vem a questão aí subjetiva do analista, né? Decisões de crédito de clientes envolvem um grande grupo de requerentes similares, cada um representando aí uma pequena parte total do negócio da empresa. E podem ser feitos usando técnicas de decisão de crédito pessoais, baseadas em computadores, por exemplo. Uma técnica popular é a classificação de crédito, que é o que a gente vai ver mais para frente, né? A gente vai criar uns parâmetros e dentro desses parâmetros você encaixa o cliente. Vai ter uma nota, o cliente vai ter uma nota, e essa nota você vai enquadrar, você vai criar aí uma medida, né? Até tantos pontos tem que ser a venda à vista. Até tantos pontos que ele adquirir, pode conceder um crédito aí de 3 vezes, e por aí vai. Então, na classificação de crédito, nós temos aqui as etapas, né? Vamos construir uma tabela, então. Como é que a gente faz isso aí? Então, a gente coleta de informações do cliente. Então, caso de pessoa física, vamos preencher uma ficha cadastral, você tem pedir os comprovantes de renda, cópia dos documentos pessoais, né? Vão dar uma consultada lá no SPC dele, referências comerciais, bancárias, jurídica, documentação legal, né? As demonstrações financeiras, uma ficha cadastral contendo todas as informações inerentes ao requerente, consulta serviços cadastrais, aí vão de novo, né? SPC, Serasa, vai. E aí nós vamos analisar o risco de crédito oferecido pelos clientes. Então, nessa etapa, determina-se qual é o risco de crédito daquele cliente e, como consequência, quais as condições de crédito serão a ele oferecidas, né? Então, não é o que está pedindo que ele vai receber, não. É só o que está pedindo que ele vai receber, né?
não vai receber nada. Para esta análise, pode-se usar desde um simples julgamento subjetivo, ou seja, um bate-papo, conversa ali, pergunta, nome, endereço, onde é que você mora, quanto tempo você trabalha no emprego, até complexas metodologias estatísticas, como regressão logística, redes neurais. Uma das ferramentas numéricas mais simples é a tabela de concessão de crédito, que é o mais usado, né? Essa tabelinha aqui, quem não viu vai ver como que constrói. Ela se baseia na atribuição de pontos a cada cliente, que nós falamos lá atrás já, a partir da avaliação de alguns ou vários requisitos. Então, cada empresa vai criar aí seu portfólio aí de requisitos, né? Dependendo do tipo de negócio. Então, algumas são essas etapas de construção dessa tabela. A tabela é mais ou menos também parecida quando você vai comprar um carro, o vendedor vai, você chora, né? Que já naquele finalzinho ali da negociação, você chora, desconta, ele não pode, não pode, não vou ali no gerente. E vai no gerente para fazer isso aí, para te enquadrar com as informações que ele tem, o que ele pode te oferecer. Aí depois ele volta lá, não, chega uma coisa ali, o gerente vai te dar um tapete, né? Você ganhou um tapete para colocar. Eu quero é desconto. Não, tapete é um desconto. Né? Então tá bom. Então vamos agora apresentar a respectiva metodologia, tá? Então algumas perguntas. Quais fatores são relevantes para determinar o risco de crédito dos clientes? Então, para a gente levantar essa questão do risco, né? Algumas perguntas vão nos orientar. Tipo, qual a renda mensal do cliente? Isso é fundamental, né, gente? Tem comprovante? Ele consegue comprovar essa renda? E qual é o valor? O cliente tem registro no SPC ou Serasa? E aí por aí vai. Outros modelos, outra pergunta. Quanto cada fator é importante? Você tem que dar um peso. Será que dessa pontuação toda que eu vou dar, por exemplo, de 0 a 100, a importância da renda ela é maior do que a importância do nome que está sujo lá no SPC? Você vai criar pesos, né? Aí vai variar de empresa. Exemplo, a renda mensal do cliente vai responder 30% da avaliação. O registro do SPC vai responder por 20% da avaliação. Só esses dois aí já correspondem a 50% de uma faixa de 0 a 100. De 0 a 100, qual a nota que determina que o cliente receberá em cada critério? Aí você vai criar faixa. Empresa para empresa. O cliente A com elevada renda vai receber a nota 95. O cliente B, cujo nome está no SPC, vai receber nota 0. E aí por diante. Naturalmente, essa avaliação é altamente subjetiva. Qual a pontuação total do cliente? Para isso, calcule a média ponderada das notas, né? Tendo como peso os percentuais. Aí, aqueles percentuais que a gente estava falando aqui. Só um exemplo, tá, gente? Depois a gente vai. Então, na análise final, o cliente A recebeu 90 pontos no primeiro critério, 50 pontos no segundo, o peso era 30 e por aí vai. Ele tirou uma nota de 76 pontos. Aí, qual faixa? Nós falamos lá atrás, né, que você tem que criar uma faixa aí para 60 pontos, ou clientes desconhecidos ou pouco confiáveis, venda somente à vista. Entre 60 e 80, tá um pouquinho médio e confiável, venda em até 3 vezes. E mais de 80 pontos, aí você abre, né? A casa para o cara. Né? Pode vender em até 6 vezes. Aqui é um exemplozinho de uma tabela já pronta, né? Então, aqui eu coloquei algumas situações do cliente, informações creditícias, né? Casa própria, ele tem casa própria, então recebe uma pontuação, tempo de residência, comprometimento do ganho para aquele objeto que ele está comprando, tempo do cliente, ou seja, quanto tempo que ele faz negócio com a sua empresa, ele tem um emprego estável, né? O que é estável?
Aí vem a questão subjetiva. O que é estável, né? Se ele é funcionário público, vai ter uma coisa aí, uma informação interessante, né? Tempo de emprego, há quanto tempo ele está empregado. Então, isso aqui teve 79,5. O cliente, assim, eu poderia comprar em até 3 vezes. Você encaixa ele lá, né? Por uma nota 70,5, para ele ficar entre 60 e 80. Então, ele também vai ficar aqui na segunda faixa aqui. Basicamente isso. Então, vocês devem ter aí o material. Eu vou falando aqui, se vocês puderem abrir o caderno 3 aí para acompanhar. Vocês conseguem acompanhar, gente? Ou eu baixo isso aqui também e vocês pegam aí? O que vocês acham, hein? Pessoal? Ederson, Sim? onde tem o caderno 3? É na página 6. Tá. Melhorou, Felipe? Consegue falar? Não? Falando aqui que tá falhando. Ah, tá. Melhorou, gente? Estão escutando? Tá. Conseguiram aí? Vocês conseguem, gente, acessar aí o material? Posso continuar? Sim. Tá na página 6 lá, tá? Então vamos lá. Então lá. Construção da tabela de concessão de crédito. Então, passos. Eu vou falando aqui também para aqueles que não conseguem um celular, por exemplo, né? Tem gente aqui que está no celular. A gente poder tentar transmitir o melhor. Então, os passos. Então, criação de parâmetros para cada situação do cliente. Determinada empresa X. Renda, casa própria, tempo de residência, comprometimento do ganho, tempo de cliente, emprego estável, tempo de emprego, nome no SPC, Serasa. Então, esses foram os parâmetros que esta empresa determinou. Poderia não ser renda? Poderia. Poderia, no lugar de casa própria, ser terrenos? Poderia. Às vezes esse cliente é fazendeiro. Poderia ter tipos de plantação? Depende do que você está, depende da empresa que você está fazendo negócio. Então, você pode, a empresa vai determinar esses parâmetros. Nesse exemplo que eu coloquei aqui, quais são? Quero saber a renda do cara, quero saber se ele tem casa própria, tempo de residência que ele mora, na região, comprometimento de ganho, tempo de cliente. Isso tudo tem uma série de outras implicações. Por exemplo, tempo de residência, porque você, infelizmente, gente, a gente fica correndo atrás dos bandidos, né? Protegendo os bandidos, né? Então, a gente tem casos e casos que os caras mudam de cidade para ficar dando golpe na praça, né? Então, muda de residência, deu um golpe ali naquela praça e já some, né? Se você puder cercar isso aí, obter essa informação, né? Você vai minimizar aí os seus riscos de prováveis perdas ao conceder crédito para uma pessoa. Então, você tem N exemplos, né? Vocês já viram aí na televisão, né? Pessoas que chegam no interior e compram aqueles carrões lá, paga só a primeira e some, né? Divide, comprova mundos e fundos. Então, cada empresa tem que ter o seu rigor para tentar ao máximo. E às vezes você consegue até alguns casos, né? Prende lá na própria loja, né? O cara dá tanta bandeira que o analista, né, de crédito ou o vendedor já percebe que é golpe, né, ali mesmo já chama a polícia.
estabelecimento de ponderações para cada situação do cliente, ou seja, a importância que eu falei lá atrás, né? Cada um desses parâmetros, né, tem uma importância. Para essa empresa aqui, a renda corresponde a 20% do risco lá. Casa própria, 5%. O tempo de residência, 5%. Comprometimento do ganho. Deixa eu só ver aqui esse chat aqui, gente, está... Tá, ok aqui, né? Tempo de cliente 5%, emprego estável, o que é estável, né? Meio subjetivo, mas um exemplo grosso aqui, se é funcionário público, se é funcionário privado, se é público, qual tipo de empresa, que tem algumas empresas sólidas, né? Você vai classificar isso aí. Tempo de emprego e, tá vendo? O nome do SPC, né? Tinha que também colocar aqui, né? Por exemplo, o nome a pessoa que está com o nome naquele banco lá de bons pagadores, né? Ó, quantidade máxima de prestação para o valor do bem. O bem não importa aqui, é alguma coisa. Um produto e a política da empresa, no máximo seis vezes. Aí você me fala, mas aí como é que você chega nesse 6, nesse 5, nesse 4, nesse 3, né? Aí é outra análise que você faz, que aí você tem que fazer o administrador financeiro, em conjunto com o pessoal de crediário, vai estabelecer, porque aí vem aqueles outros indicadores que vocês já aprenderam, né? Qual que é o prazo médio de recebimento da mercadoria, o giro do estoque, então, o ciclo operacional da empresa. Então, tudo isso tem que ser estudado conjunto para chegar nesses 6 aí, essas 6 prestações aí. Não é simplesmente chegar, é 5, é igual bingo, né? 5, 4, 3, não é assim não. Criação de faixas de concessão de crédito. Vamos criar aquelas faixazinhas, né? A questão da pontuação, até 10 pontos, até 50, você vai determinar essa faixa aí. E aí lá está escrito, né? A nota, essas faixas. Então, se receber uma nota de 0 a 40, pode vender somente à vista. Se receber uma nota entre 41 e 60, até 2 vezes, aí para o diante. Né? 61 a 80, até 3 vezes sem juros. 81 até 100 vezes, vai poder pagar até 6 vezes sem juros. Então, a questão das faixas de crédito, você vai variar. Né? Tem gente que não vai dar, vai conceder X vezes todas sem juros. Esse aqui, ele vai cobrar até a segunda prestação, ele vai cobrar um juros. Especificações do cliente a ser avaliado. Então, aqui já é um exemplo prático. Né? Você coletou essas informações aqui. Por exemplo, as questões creditícias, né? Que a gente falou lá atrás. Você consultou o SPC dessa pessoa, teve uma ocorrência e não foi regularizado. Esse cliente tem casa própria. Ele reside há 50 anos em Belo Horizonte. Possui 2 filhos na escola. Não falou se é público ou se é privado, né? No caso aqui, pública. Em 4 anos, teve 3 compras financiadas anteriormente nessa empresa que está fazendo negócio, sendo que uma apresentou atraso. Né? Já veio aqui, pagou tudo direitinho, mas já pisou na bola aí, né? Já deu uma atrasada. É funcionário de empresa privada, representante de vendas, estou dando a característica, não é porque se é engraxate, se é representante de venda, é o que ele faz. Está 12 meses nesse emprego. O tempo dele aí é 1 ano. Né? Tem carro financiado. Falta ainda 20 prestações do valor de R$ 700 cada. Quanto ao rendimento dele, a renda, você tem essas informações aí. Ó. Salário mensal líquido, 6 salários mínimos. Estão em torno aí de 6.300, um pouco aí. Menos que isso aí. Valor do bem, 3 salários mínimos. Então, metade do que ele ganha. Eu falei público, mas não é privada, né, gente? Mensalidade das escolas dos filhos, 1 salário mínimo e meio. Então,
Só de bater o olho aqui, 3 salários, mais um, 4,5, né? 4,5 mais 700 conto lá, ó. Ele deve lá do carro, 5. Recebe 6. O valor do bem é, não, desculpa, o valor do bem é 3 mil. Ele gasta lá 1,5 com o salário, mais 700 lá do carro, 2 e pouquinho. E aí você não sabe que ele não vai falar, né? Quanto é que ele você pode pedir. Nesse exemplo nosso aqui, a gente não pediu. Mas aí você, subjetivamente, você vai ver, né? Fazer uma margem para ver se ele consegue pagar isso aí. Só que você não é um adivinho, por isso que você coloca um parâmetro que é essa tabela aí que a gente constrói. Então, você vai colocar todos aqueles parâmetros que a empresa definiu, né? Na coluna aí da situação do cliente em relação a renda, casa própria, tempo de residência e por aí vai. Então, na renda, ele vai receber uma pontuação de 70, o peso você determinou, então, o somatório desse peso aí tem que dar 1, né? E os pontos tem que dar, você pode variar de 0 a 100. Você simplesmente vai pontuar, tem o caráter subjetivo, que a gente já falou, e aí, deu essa pontuação para cada um desses critérios, você multiplica pelo peso, né? O somatório na classificação, na coluna da classificação de crédito, que seria a multiplicação da coluna A, os pontos que você deu para cada um daqueles critérios vezes o peso, somou, esse cidadão teve aí uma nota de 74,5. Aí que o analista, os critérios dele. Menos 3 vezes o valor do bem, atendeu 2/3. Isso é para explicar a nota que ele deu para cada ponto lá. Então, ele deu, se atendeu 2/3, então eu te dou 70, porque 70 é mais ou menos 2/3 de 100, né? Casa própria, tem, ok. Atendeu o requisito como um todo. Tempo de residência, tá, um ano aí, padrão de análise, ok. Acima de 5 anos, então nota 100. Ele reside há mais de 50 anos, né? Comprometimento do ganho, máximo 25%. Tem financiamento, aí você olha, ali tem financiamento longo de carro, né? Então, tem uma nota 50. Tempo de cliente, 4 anos, mas teve uma compra a prazo, cujo pagamento atrasou. Então, não vai receber a nota total, né? Não me, a questão foi só atrasar, mas ele quitou tudo direitinho, né? Vai receber nota 100. Então, é mais ou menos aquela classificaçãozinha que a gente tem na conta lá do banco, né? Se você entrou debaixo do cheque especial, se a sua letra era A, você vai para Z, né? Se você precisar de alguma linha de crédito, qualquer coisa, o banco vai te dificultar. É a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Tempo de emprego, tem 1 ano. A sua empresa acha que é um tempo salutar, seria acima de 2 anos. Como você só tem 1 ano, divido pela razão, te dou nota metade, 50. Nome no SPC, teve uma irregularidade, mas já resolveu. Mas teve. Então, esse cliente aí só vai receber a nota de uma nota 50. Então, você vai construindo essa pontuação, né, de acordo com um exemplo que eu dei aqui de raciocínio, no caso dos analistas. Ele teve 74,5, então, encaixando lá na nossa tabelinha, lá ele vai poder ter até 3 vezes, pagar esse bem até 3 vezes sem juros. Tá? Então, nem sempre, gente, tais análises serão necessárias, uma vez que, em muitos casos, as condições de venda deverão ser padronizadas para todos os clientes, né, que é o que você vê muito em lojas, né, de shopping, o que for. Aqui é 3 vezes sem juros. Você já chega, o cara já fala isso, você não tem nem como argumentar nada. Seja pelo valor da compra, dos bens, ó, se você comprar até tantos bens, você pode pagar de 3 vezes, 4 vezes, e por aí vai. Pela existência ou não de compras a prazos anteriores, por linha de produto, por forma de pagamento, aí o risco é maior, né?
mas você tem essas modalidades também, sem essas exigências de construir tabela para cada cliente, né? Para compras de maior valor, a diferenciação tende a ser maior nas condições de venda. Agora eu vou voltar aqui para a transparência aqui. Aqui. Eu vou passar para cá. Então, se eu vendo a prazo, que é o que eu falei daqui para trás aqui, né? Vendo a prazo, eu tento cercar esse cliente, né, para poder minimizar o máximo de risco, do risco dele não me pagar, né, são dívidas incobráveis, né. Então, agora, anda junto a política de cobrança. Então, você tem a política de crédito e você tem a política de cobrança desse crédito. Diminuir, pelo menos, né, o nível das dívidas dos incobráveis, né, dos créditos incobráveis. Então, se o nível de dívidas incobráveis que podem ser atribuídos à política de crédito é relativamente constante, pode-se esperar que um aumento na despesa com cobrança reduza as dívidas incobráveis. Então, se você investe em tecnologia, né, de investigação, a lógica é você diminuir aqueles potenciais clientes que não vão te pagar. Você vai conseguir identificar com maior rapidez e vai poder sutilmente ou descartar aquele cliente ou criar uma condição muito difícil que ele vai desconfiar e vai embora. Tipo, só te vendo à vista, né? E aí, se ele tem um dinheiro, só se o dinheiro for só falsificado, mas aí nós não estamos falando de política de crédito. Fundamentos. A política de cobrança diz respeito ao período depois da venda, lógico. Depois que você já concedeu prazos para ele, né? Atuando em cima de dificuldades atrás do recebimento. Você vai acompanhando os prazos, pagou direitinho, ótimo. Envolve um trade-off, né, com a etapa de análise de crédito. Então, quais são essas etapas? Análise de crédito mais brandas, demandam políticas de cobrança mais rígidas, né? Então, se você tem pouca, muito frouxo ali, né, a sua peneira que você faz para poder selecionar os seus clientes quanto a fornecer-lhes créditos, né, venda a prazo, por exemplo, você vai, na outra ponta, vai te custar caro isso aí. Você vai ter que, dependendo do caso, que é muito comum, contratar empresas de cobrança. Análise de crédito mais rigorosas, né? Você filtra melhor, consequentemente, você vai ter um investimento na política de cobrança menor, lógico. Lá na página 8. Na página 8. Aqui está falando, só voltando aqui, a Ana Paula falou da questão não entendeu a questão dos pesos, né? O áudio falhou na hora, né? Deixa eu repetir, tá, Ana? Ana? Ana Flávia? Oi, professor. É Ana Paula. Ana Paula. Isso. Eu não Você entendi entendeu? a questão dos pesos, que eu não entendi muito bem na hora. A questão do peso é o grau de importância que você dá para aquele evento, certo? Uma pontuação que você vai dar para uma pessoa que tem moradia, né, fixa, etc. Qual o peso tem isso na concessão de crédito total? Aí você tem outro ponto, por exemplo, ele está com o nome dele no SPC. Então, de 0 a 100, você vai dar quanto para cada um desses? Qual que é o peso de cada fator desse? Então, você vai criar pesos, né? Média ponderada, né? Por exemplo. Você vai colocar lá, olha, em concurso você usa muito disso, né? Lembra de concurso? Então, X questões têm um peso maior do que outras, ou seja, a importância delas é maior do que outra.
Entenderam ou não? Luíque? Ana Paula? Sim, entendi. Obrigada. Professor, Oi, agora é Ana Flávia, falei agora. eu tenho um exemplo. Onde que eu trabalho, ela tem essa concessão de crédito também. E aí, uma das avaliações é a gente pesquisa no Serasa. Aí é o seguinte, se o pessoal está com uma restrição mais antiga, não tem tanto peso como uma restrição tipo de 2020. É mais ou menos isso que você está querendo falar, né? Exatamente, exatamente. Você vai criar, Ana Flávia, padrões de aferir esse peso, entendeu? Porque ele tem um grau de subjetividade, né? O que é mais importante do que? É complicado isso, não é? Então, por exemplo, no seu caso, você cria faixa, né? Olha, até 5 anos para trás, está tudo ok, né? Agora, se fosse nos últimos 2 meses, o peso já é outro, certo? O pessoal que tem restrição de ano 2020, eles não conseguem crédito. Eles só pagam antecipado. Agora, os que já tem assim, 3 anos atrás, a restrição é CEMIG, conta de telefone, aí já não tem tanto peso para a restrição do crédito. Exatamente, é isso aí. Professor, Sim? aí no caso, por exemplo, esse 0,15 que está na tabela representa tipo 15% do... Isso, seria isso. Entendi. Ok, obrigada. Muito bem. Obrigado, Ana Flávia. O seu exemplo aí. De nada. Tá todo mundo na página 8, gente. A gente tem aí o cronograma de duplicados a receber, né? Então, isso aqui é muito usado também para o pessoal de auditoria, tá, gente? Aqui a gente está numa conotação, mas a turma de auditoria que vai na sua empresa adora pegar essa tabela aí para também verificar aí alguns indicadores que vão ser apontados no relatório deles de auditoria. Mas, tirando isso aí, vamos continuar na linha aqui, né? Então, o cronograma de duplicados a receber, ou seja, você vai pegar aquele montante de contas que você tem a receber e vai classificar por vencimento. Aqueles que vencem até 30 dias, você vai listar todos. Aqueles de 31 a 60 dias, vai listar todos. 61 dias a 90. Ou seja, quanto mais distante, o risco de você receber vai aumentando, né? Olha, tem mais de 90 dias que essa pessoa não me paga. Entenderam? Então, nesse exemplo aqui, ele requer que as duplicatas a receber sejam divididas em grupos, baseados no tempo, a partir da sua origem. Normalmente você trabalha em meses, né? Até 3, 4 meses. Normalmente as empresas, né, fatiam, dão sua política de crédito em torno de 3 vezes, né, sem juros, é um tal de 3 vezes sem juros. Aí você pode estender isso aí, de acordo com o que você estabeleceu, de quantas vezes, na média, os seus produtos podem ser vendidos, financiados, né? No caso aí, crédito. Aí tem a tabelinha aí, empresa Lava Lento, fim do 2019, com saldo de 100 mil. Vou só ver aqui se eu tenho alguém aqui. O Luick. Deu ok. Tá bom, Luick. Em duplicados a receber. Uma avaliação dessas duplicados a receber resulta na seguinte divisão. Aí o quadrinho aí que nós colocamos, né, o dia, corrente, ou seja, o mês que a gente está falando. Você tem novembro, outubro, setembro, né? Você vai de trás para frente. E aí a gente teve aí, né, dezembro, 30 mil, duplicados a receber, o montante, 30 mil, novembro, foi 20 mil, outubro, 33 mil, setembro, 13 mil, agosto, 4 mil. Total das suas contas a receber é 100 mil, tá vendo? Então, quando alguém pega o balanço patrimonial da sua empresa, vai pegar lá o quê? Duplicados a receber, 100 mil. Ó, tu tem dinheiro pra caramba, né? Mas tem aí, desses 100 mil, por exemplo, 4% e mais de 90 dias que não me paga. Desses 100 mil, 13% entrar entre 60 e 90 dias. Desses 100 mil, 33%
me deve entre 1 mês e 2 meses. Desses 100 mil, 20% me deve até 1 mês. Desses 100 mil, está dentro do mês ainda. Vamos esperar virar o mês para ver se vai me dar o cano. Então, você começa a organizar os seus, digamos assim, prováveis recebíveis, né? Porque à medida que o tempo vai passando, vai virando prováveis irrecebíveis. Não existe essa palavra, mas... Suponha que a empresa dá a seus clientes 30 dias após o fim do mês no qual a venda é feita, para pagar suas contas. Eu te dou 30 dias. Vendeu hoje, você tem 30 dias para pagar. Por isso que em dezembro ainda... qualquer duplicata que estão em dezembro são consideradas correntes. Está dentro da normalidade. E aí vai o que nós falamos, né? 13, 4%. Então, aí, quais são as formas de cobrança das vendas a prazo? Então, você tem as empresas que têm aquelas condições que estão dentro da normalidade, né? Então, basicamente, tem duas situações. Da normalidade, que está dentro das condições acordadas, está dentro do prazo, e aquelas que estão fora aí da curva, né? Então, na normalidade, você tem as cobranças bancárias, boleto, por exemplo, cobrança em carteira, né? Cobrança através de representantes, você manda alguém lá receber, carnezinho, isso aí está muito antigo, né? Anormalidades. Manda carta, manda um e-mail light, né? Porventura, caso tenha pago, por favor, desconsiderar esse e-mail. Vai apertando, de baixo para cima, né? Vai engrossando. Primeiro você manda uma carta light, depois você manda uma carta um pouquinho mais rigorosa, depois você aciona o avalista, né? Se aquela compra que você fez, você exigiu o fiador, não pagou, você manda para o cartório, comunica, aí você né? Manda para a torcida que você quiser do seu time aí, né? Divulga para todo mundo, queima o filme do cara para todo quanto é lado. Comunica as agências de crédito, e depois você vai para a execução lá junto com a justiça. Os resultados advindos da mudança dos procedimentos de cobrança, né? O que é isso? A sua política muda em termos de recuo, né? Qual que é o impacto disso no seu lucro? É importante, né? Você fazer essa relação. Eu estou investindo aqui no sistema de cobrança, estou sendo rigoroso, etc, etc. Para quê? Vai ter que me dar algum indicador, tem que me falar se isso é bom, se é ruim. Você sempre tem que ter uma referência de alguma coisa. Sempre temos que saber se aquele procedimento, se aquela decisão vai me gerar um ganho, uma perda, ou deixar do jeito que está. Se você não conseguir ver isso, mensurar isso, não tome aquela decisão, porque você está indo na loteria, né? Pode ser que dê tudo certo, pode ser que dê tudo errado. Então, você tem as variáveis, por exemplo, volume de vendas, né? Investimento duplicado a receber, ou seja, se você muda de direção para nenhuma ou diminuição, né? Você tem uma diminuição na perda com dívida incobrável, e os efeitos sobre o lucro. Se houver uma variação do volume e não teve nenhuma diminuição na sua política de crédito, vai ficar elas por elas. Se você fez uma diminuição nos seus investimentos de duplicata, investimento de duplicata a receber, né, ou seja, os incobráveis, né, você vai ter um efeito sobre o lucro positivo, ou seja, se você está gastando menos em cobrar, matematicamente, o seu lucro vai ficar maior, porque você não vai ter despesa com aquela mudança de direção. Perdas com dívidas incobráveis, né? Mudou a direção da sua política. Vamos diminuir essa perda aí. Consequentemente, você vai aumentar seu lucro. Despesas em cobranças. Você aumentou as suas despesas com as cobranças, né? Evidentemente, o efeito do lucro vai ser negativo. Por quê? Porque despesa vai entrar lá na sua DRE. Consequentemente, vai afetar. O aumento nos esforços de cobrança deveriam reduzir, né? A lógica seria isso, né, gente? Se eu aumento
os meus esforços de cobrar deveria reduzir os duplicados a receber e as despesas com dívidas incobráveis, né? Ficar mandando lá para o cartório, mandando carta, mandando telefone, dessa forma, aumentando os lucros. Se o nível de esforço de cobrança é muito intenso, o custo dessa estratégia pode incluir as perdas de vendas em adição ao aumento dessas despesas. Gente, resumindo, né? Se a empresa pressiona seus clientes demais para pagar suas contas, eles podem fazer seus negócios em outro lugar. Você fica muito rigoroso, né? Exige isso, exige aquilo, então você tem um investimento muito grande, você vai ter aí, pode ter uma diminuição no seu lucro, porque o cliente vai para outro lugar. A empresa deve, portanto, ser cuidadosa para não ser agressiva demais. Aí qual que é o ponto aí, né? Os efeitos quantitativos de mudança na política de cobrança podem ser avaliados de uma forma similar usados para avaliar mudanças em padrões de crédito, de desconto de caixa, desconto duplicado. Então, o que a gente pediu, né, que essa tópico dessa semana, né, que a gente está discutindo, é discutir a questão do crédito, gestão aí do contas a receber, e é isso. É isso, minha gente. Podem falar, podem perguntar. Tudo certinho? Dúvidas? Se não há dúvidas, há dívidas. Tá bom? Certo, gente? Certo, professor. Obrigada, viu? De nada, gente. Estou à disposição, viu? Boa noite, Edson. Obrigada. Boa noite, Alcione. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite, Brenda. Boa noite, Felipe. Ana Paula. Boa noite. Boa noite, Ellen, Boa Poliane, noite, professor. Roberta, Luíque, Isabela, Pamela, Rafaela, Bárbara, Bruna. Boa noite. Júlia já foi. Cristiane, boa noite. Diego, boa noite. Tânia, boa noite. Vinícius, boa noite. Boa noite, Tânia.